Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lafões. Edição esta para quarta-feira, 18 de maio de 2022. Uma mulher foi ontem agredida com uma arma branca em Coura, no concelho de Armamar, e ficou em estado muito grave, disse a agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. Segundo a mesma fonte, a agressão terá ocorrido num contexto de violência doméstica. O alegado agressor ter-se-á suicidado logo de seguida. O primeiro alerta foi para uma situação de trauma, nada fazia prever numa situação destas, contou. A mulher foi transportada para o hospital de Vila Real em estado crítico, acrescentou. No local estiveram elementos dos bombeiros voluntários de Armamar, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Guarda Nacional Republicana e ainda da Polícia Judiciária. O Comando Territorial da GNR de Viseu anunciou ontem que no sábado deteve uma mulher de 17 anos e 3 homens com idades compreendidas entre os 22 e os 37 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes no concelho de Sernancelho. Segundo um comunicado de imprensa enviado ontem às redações, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, tendo os militares da GNR abordado os suspeitos nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna. Os cidadãos, continuou o documento, evidenciavam um comportamento suspeito e, na sequência da ação, foram efetuadas revistas de segurança, tendo sido apreendido diverso material. Um sifão de ar, 96 garrafas de óxido nitroso, 143 doses de AX, 57,5 doses de cocaína, 84 doses de ecstasy, 5 gramas de LSD líquido e 31,7 gramas de droga sintética líquida. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira. A Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, assumiu ontem que o projeto de requalificação do estabelecimento prisional de São José em Viseu é para continuar num investimento apontado para cerca de 10 milhões de euros. A obra de requalificação foi dividida em 5 fases e em fevereiro estava em execução, na segunda fase. Na altura, a então Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, disse que das 3 fases em falta, do ponto de vista do Estado, não correspondia a uma quantia extraordinária. O valor então em causa era na ordem dos 8 milhões de euros, mas atualmente poderá ser superior. Ontem, Catarina Sarmento e Castro afirmou que o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça terá de fazer essa avaliação. A Ministra considerou ainda que o estabelecimento prisional de São José é um bom exemplo de coisas que estão a ser bem feitas, destacando a sala para os advogados se encontrarem com os reclusos e poderem conversar com privacidade. Claro que sim, é para avançar. Isso aí é uma promessa, mais do que uma promessa, é já uma realidade, é para continuar, sim. Ainda estamos a avaliar, o ICFES terá de fazer essa avaliação porque sabemos-lo bem, por todo o país, é o que está, por todo o país e também lá fora é o que está a acontecer e, portanto, é preciso, no fundo, fazer uma reavaliação, é o que faremos. Obrigada. Este é um exemplo de um estabelecimento que está a caminhar numa excelente direção, isto é, nós sabemos e estamos conscientes disso, que Portugal tem que melhorar muito em termos de instalações prisionais e é isso que nós vamos querer fazer. E este é um bom exemplo de coisas que estão a ser bem feitas. Basta ver que aqui há, por exemplo, já uma sala para os advogados se encontrarem com os reclusos
reclusos e poderem conversar com privacidade. Há salas para os encontros íntimos entre os reclusos, com as suas famílias, mas nós queríamos até pensar em poder alargar mais, poder estudar, por exemplo, a possibilidade um dia dos reclusos poderem até passar algum tempo dentro do estabelecimento com as suas famílias. É uma questão que nós vamos estudar, ou seja, estamos à procura de oportunidades para melhorar. Há aqui também já a pré-instalação daquilo que nós pretendemos também vir a concretizar, que é a utilização de telefones fixos pelos reclusos, que tem sido também uma medida que tem provado bastante bem lá fora. É uma questão de direitos humanos. Aquelas pessoas que aqui vivem têm direito a estarem numa situação com dignidade. E este estabelecimento prisional é já um exemplo disso e é preciso replicá-lo noutros lados. Agora nós começamos este roteiro da justiça porque queremos aproximar-nos das pessoas, queremos aproximar-nos desde logo daqueles que são os destinatários da justiça, da atividade da justiça, mas também de todos aqueles que todos os dias desempenham as suas atividades em prol da justiça. Queremos encontrar oportunidades para melhorar, queremos saber quais são os problemas que existem e é isso sobretudo que nos traz aqui agora neste roteiro, encontrar oportunidades para conseguirmos melhorar a vida daqueles que trabalham connosco e a vida daqueles que são, no fundo, os destinatários da nossa atividade diária. Catarina Sarmento e Castro falava aos jornalistas no final da primeira visita de várias que vai fazer pelo país, num périplo que designou de roteiro para a justiça e que tem como objetivo conhecer as diversas realidades também em outras áreas como as conservatórias. E a Ministra referiu ontem que o grupo de trabalho vai apresentar uma proposta de lei de alteração à lei dos metadados no mais curto prazo possível. A Ministra da Justiça referiu que neste momento estão a decorrer os trâmites orçamentais e, portanto, a Assembleia da República está exclusivamente dedicada a esse assunto. Questionada sobre os pontos declarados inconstitucionais, se há alguma definição e como é que isso poderá ser trabalhado, a Ministra declarou que é precisamente isso que o grupo de trabalho está a analisar. Aquilo que há a dizer é que, de facto, está constituído um grupo de trabalho com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Judiciária, naturalmente com o Ministério da Justiça, e que vai envolver, com a Direção-Geral de Política da Justiça também, e que vai envolver os demais órgãos de Polícia Criminal, de maneira a que possamos apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei no mais curto prazo possível. Agora, como sabem, estão a decorrer os trâmites orçamentais e, portanto, neste momento a Assembleia da República está exclusivamente dedicada a esse assunto. Mas no mais curto prazo possível será apresentada para que logo de seguida seja possível avançar. É precisamente isso que nós estamos a ver. Estamos a olhar para a decisão do Tribunal Constitucional, para as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia e vamos ver qual é a margem que dá e é nisso que estamos a trabalhar. Bom, aí os advogados que estão a tratar dos processos dirão, sendo certo que não há, de facto, o Tribunal Constitucional fechou, digamos assim, ao não se ter pronunciado sobre os casos julgados, o que vale é a Constituição e, portanto, está fechada quanto a essa questão. Tudo o que estiver julgado está julgado. Declarações da Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, que ontem esteve na cidade de Viseu. O Presidente da Câmara de Mangualde disse ontem à agência Lusa que o município está a executar um projeto para criar um ecocentro no concelho que quer que fique concluído até ao final do próximo ano. Estamos numa fase de execução do projeto e temos como objetivo até ao final deste ano que esteja concluído para depois podermos lançar o concurso público e que a obra esteja concluída até ao fim de 2023, adiantou Marco Almeida. O Presidente da Câmara Socialista deste município do distrito de Viseu disse ainda que se trata de um projeto que está a ser construído em parceria com a Associação do Planalto Beirão, de forma a dar resposta a um problema que existe no concelho de Mangualde. Aliás, é dos poucos concelhos da comunidade do Planalto Beirão que não tem um ecocentro. É um investimento necessário e esperado há muitos anos pela população do concelho, que vai agora ser uma realidade, destacou.
Marco Almeida reconheceu que ainda não há valores definidos para o investimento, assim como o local para a sua instalação, apesar de haver alguns sítios identificados que vão ao encontro daquelas que são as necessidades do equipamento. O local tem de permitir fazer não só um espaço de entrega de um depósito de resíduos, mas também um espaço que permita olhar para o equipamento que vai transmitir e espelhar aquelas que são as novas políticas ambientais, defendeu. Ou seja, tem a ver com esta transição para uma economia circular e o local vai contribuir para isso porque o objetivo é fazer dele um espaço atrativo e não apenas um espaço de depósito de resíduos, acrescentou Marco Almeida. Para já demos um passo importante que foi chegar a um entendimento com a Associação de Municípios da região do Planalto Beirão para avançarmos para aquela que é uma obra necessária para o concelho de Mangualde. Isto continuou porque é um equipamento que deve ser visto como uma infraestrutura que aporta mais valor ao território, que promove a recolha e o tratamento seletivo de resíduos e que vai permitir fazer a transição cada vez mais necessária da economia linear para uma economia circular. A Associação do Planalto Beirão é constituída por 19 municípios: Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comadão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vozela. Além destes 14 concelhos do distrito de Viseu, fazem também parte da associação os municípios de Aguiar da Beira, Gouveia e Ceia, do distrito da Guarda, e ainda Oliveira do Hospital e Tábua, do distrito de Coimbra. O município de Lamego vai apoiar financeiramente a construção de um novo centro da catequese e de convívio paroquial de Sande, através da atribuição de um apoio de 25 mil euros. Segundo a autarquia, ficou acordado que os responsáveis pela igreja da paróquia se comprometem a desenvolver ações de âmbito social, cultural e turístico nas instalações a construir. No futuro centro de catequese e de convívio paroquial será lecionada a catequese para crianças e jovens, realizadas diversas ações socioculturais e de apoio a peregrinos em passagem pela freguesia, acrescenta. O Parque Aquilino Ribeiro de Viseu vai abrir portas ao mundo e à cultura com exposições, workshops e música para celebrar o Dia Mundial da Diversidade Cultural no próximo sábado. As comunidades ucraniana, brasileira, angolana e cigana são, segundo a autarquia, protagonistas da programação do dia, juntamente com a Escola Profissional Mariana Seixas e a Escola Secundária de Viriato. Do programa constam a animação de Daniel Matos, com histórias de ouvido, música popular portuguesa de Maria Cachucha, música popular brasileira de Alex Lima e Nilton Marcelino e lendas brasileiras de Lina Friedrich e Márcia Cabral. Workshops, atividades esportivas, showcookings, dança, música e exposições são algumas das atividades do dia, acrescenta ainda o município. Agora o desporto, o árbitro Rui Costa vai dirigir a final da Taça de Portugal de futebol entre o Futebol Clube Porto e o Tondela, marcada para domingo, anunciou ontem o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. O juiz portuense, de 45 anos, terá como árbitros assistentes Nuno Manso e João Bessa Silva. O quarto árbitro será Cláudio Pereira e a função de vídeo-árbitro ficará a cargo de Bruno Esteves, coadjuvado por Vítor Ferreira e Ricardo Santos. Esta será a primeira final da Taça de Portugal dirigida por Rui Costa, que conta no seu currículo com a presença numa final da Taça da Liga na época 2017-2018 entre o Sporting e o Vitória de Setúbal, que os Leões venceram nas grandes penalidades. Rui Costa ainda não apitou o Tondela esta época, mas dirigiu 2 jogos do Futebol Clube Porto na Primeira Liga nos Açores, perante o Santa Clara, e no Estádio do Dragão, frente ao Famalicão, ambos vencidos pelos portistas por 3-0 e 3-1, respectivamente.
A final da Taça de Portugal disputa-se no domingo, a partir das 17h15, no Estádio Nacional, entre o Tondela, que nunca conquistou o troféu, e o Futebol Clube Porto, que já levantou a taça por 17 vezes. E o presidente da Câmara Municipal de Tondela, Carla Antunes Borges, disse ontem à agência Lusa que o clube de futebol é um cartão de visita e coloca Tondela no mapa, agora reforçado na final da Taça de Portugal. O clube transporta e transportou sempre o nome do concelho para fora de portas. É um cartão de visita e, acima de tudo, coloca Tondela no mapa a nível nacional, e isso, para quem tem a responsabilidade política, é digno de um reconhecimento, considerou Carla Antunes Borges. À frente da Câmara de Tondela desde janeiro deste ano, em regime de substituição, após José António Jesus ter pedido a suspensão por 180 dias, Carla Antunes Borges disse que o sentimento era o mesmo enquanto vereadora do Executivo. Apesar de ter descido à segunda Liga, o Tondela marca pela primeira vez presença na final da Taça de Portugal no domingo, no Estádio do Jamor, na qual defronta o Futebol Clube Porto, campeão nacional. E com esta notícia colocamos ponto final no bloco informativo local e regional desta quarta-feira. Desejo-lhe a continuação de um excelente dia e de uma boa audição.